Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje a lição de número 2, que tem como título Os Princípios Fundamentais da Aliança. O verso dessa semana está lá em Êxodo, capítulo 19, verso 5, e diz assim: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Bem, na lição anterior nós vimos que, com a entrada do pecado no mundo, o relacionamento entre Deus e a humanidade ele foi quebrado, ele foi rompido. E Deus, ele propõe à humanidade uma aliança para que esse relacionamento original ele pudesse ser restaurado. E interessante, já nesse momento, a gente vê algo muito importante, que é o fato de Deus ele ir até o homem, né? Ele ir até os seres humanos para propor uma aliança, para que esse relacionamento ele pudesse ser restabelecido. Perceba que Deus ele não fez nada de errado para que esse relacionamento ele fosse rompido. Quem falhou foram os seres humanos. O homem e a mulher falharam e romperam esse relacionamento com Deus. Porém, Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, né? Sua graça, que é justamente um ato divino de amor, ele vai até os seres humanos para buscar restaurar esse relacionamento. Perceba que nós não fazemos assim tão igual como Deus fez. Geralmente, quando alguém falha conosco, alguém comete algum erro contra nós, alguém, enfim, nos humilha, nos prejudica de alguma maneira, a gente diz o quê? Geralmente a gente fala que a gente até desculpa essa pessoa, eu até desculpo, porque eu sou uma pessoa boa, então eu até desculpo, eu até perdoo essa pessoa, mas ela tem que vir aqui e pedir desculpa, ela tem que vir aqui e pedir perdão. Né? Então a gente se coloca numa situação de ser alguém bom, dizendo assim, até desculpo, eu até perdoo, porém, tem uma condição, a pessoa tem que vir. Ou seja, a pessoa tem que vir, tem que se humilhar, tem que pedir desculpa aqui para mim. Né? Mas Deus ele não fez isso. Deus ele não espera primeiro a humanidade ir até ele e pedir perdão. Não espera a humanidade ir até ele primeiro. Não, Deus ele vai até o homem primeiro. Apesar da culpa desse rompimento do relacionamento não ter sido de Deus, ele vai até a humanidade. Ele vai até o homem e a mulher. Lembre que lá no Éden, o homem e a mulher, depois de pecar, eles se esconderam de Deus. Eles meio que fogem de Deus e Deus ele vai até eles, buscam eles. E então, ali ele busca restabelecer, através de uma aliança, essa relação. Então, Deus ele é um Deus de amor, misericordioso. E através da sua graça e essa misericórdia, ele então busca cada um de nós para que nós aceitemos a aliança que ele propõe para conosco. Nessa lição de hoje, nós vamos ver alguns momentos em que Deus ele vai até alguém e propõe uma aliança. Aqui nós vamos ver uma aliança de Deus com Noé, a aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com Moisés. Porém, nós não vamos ver de forma detalhada hoje, porque a lição desse trimestre ela vai detalhar em cada dia justamente o momento da aliança de Deus com Noé, depois a aliança de Deus com Abraão, com Moisés, vai falar de forma detalhada sobre a nova aliança. Então, hoje nós vamos aqui, de fato, passar um pouco por cima e ver um elemento importante em cada uma dessas alianças, porém nós vamos ver de forma detalhada mais para frente. Então, vamos ficar tranquilos e calmos que nós vamos ver de forma bem detalhada esses momentos que são tão importantes, onde Deus ele vai até o homem e propõe essa aliança. E vamos perceber que quando ele vai até alguém e propõe essa aliança, na verdade, não uma aliança diretamente só com Noé, não é uma aliança diretamente só com Abraão, mas é uma aliança com a humanidade. É uma aliança com a humanidade e aqueles que aceitam, então, entrar nessa aliança. Porém, antes, vamos comentar algo que a lição traz, que é extremamente importante, que são elementos dessa aliança. Alguns elementos, 3 elementos para ser mais específico, dessa aliança de Deus para com o homem. O primeiro elemento é que Deus ele confirma as promessas da aliança com juramento. Deus confirma as promessas da aliança com juramento. E nesse elemento da aliança de Deus com a humanidade, a gente tem a certeza, portanto, que Deus ele vai cumprir a sua promessa. Nessa aliança de Deus
com a humanidade não deixa dúvida alguma de que a promessa que Deus faz para com a humanidade, ele irá cumprir. Ele irá cumprir com certeza. E esse é o primeiro elemento, é um elemento muito importante, essa certeza que nós temos de que a promessa irá ser cumprida. O segundo elemento, que justamente é a obrigação que os seres humanos têm dentro dessa aliança, que é a obediência. A única coisa que Deus ele requer dos seres humanos, e vamos ver isso nas alianças que Deus faz com a humanidade, né? Na verdade, os momentos em que Deus ele reforça a aliança com a humanidade, nós vamos ver que ele requer obediência. A única coisa que o ser humano precisa fazer dentro dessa relação de aliança é obedecer a Deus. A única coisa. E o terceiro elemento dessa aliança de Deus para com a humanidade, nós vemos que o meio pelo qual a obrigação da aliança de Deus foi finalmente cumprido foi justamente por meio de Cristo e o plano da salvação. Então, o meio pelo qual Deus ele cumpre, digamos assim, o seu papel na aliança é por meio de Cristo e por meio do plano da salvação. Agora perceba comigo que dentro desses três elementos, tudo ele é em benefício da humanidade. Tudo ele é em nosso benefício. A certeza do cumprimento da promessa, o momento que Deus ele por meio de Cristo e por meio do plano da salvação, ele, digamos que cumpre a sua obrigação dentro dessa aliança, e também o momento em que os seres humanos precisam fazer a sua parte, que é obedecer a Deus. Até o fato de nós precisarmos obedecer a Deus dentro dessa aliança, ou seja, a nossa obrigação dentro da aliança, não é em benefício de Deus, é em nosso benefício também. Porque obedecer a Deus é um benefício para nós. Então, todos os elementos que nós citamos aqui dentro dessa aliança de Deus para com a humanidade é em benefício do homem. Até a parte que o homem tem que cumprir dentro dessa aliança é em benefício do próprio homem. Deus ele não nos solicita obediência simplesmente porque ele gosta de ter seres ao seu redor obedecendo às suas ordens e, enfim, ao ser superior que gosta de ter diversos seres ao seu lado simplesmente obedecendo porque é um Deus vaidoso e gosta de demonstrar poder. Não é isso. Não é isso. Deus ele nos solicita obediência porque ele sabe que obedecê-lo é o melhor para a humanidade. É o melhor para nós. Obedecer a Deus é o melhor para nós. Portanto, todos os elementos da aliança é em benefício da humanidade. E isso tem que ficar bem claro na nossa mente. E agora nós vamos entrar na aliança de Deus com Noé. Mas lembre que eu falei, nós vamos falar aqui de forma um pouco superficial, essa ideia das alianças que vamos ver agora, mas nas próximas lições vamos ver de forma mais aprofundada. Inclusive, já na próxima lição, nós vamos ver de forma bem detalhada essa aliança de Deus com Noé. Mas acompanhe comigo o que diz em Gênesis capítulo 6, verso 17 e verso 18. Diz assim: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Na aliança de Deus com Noé, a lição dessa semana ela destaca uma questão muito importante, que é justamente a certeza que Deus dá a Noé da libertação, do livramento, melhor dizendo, da destruição que estava por vir sobre a terra. Deus ele não diz para Noé algo no sentido de faça a arca, cumpra aqui tudo que eu estou falando para você fazer, mas eu não te dou muita certeza de livramento não. Vamos a gente ver o que acontece na hora lá. Mas não, Deus ele dá a certeza do livramento. Deus ele dá a certeza de que estará guiando tudo e que Noé e a sua família, se obedecerem a Deus, eles seriam então
livrados da destruição que estava por vir sobre a terra. E aqui a gente viu isso num dos elementos da aliança de Deus para com a humanidade, que é a certeza de que aquilo que Deus promete, ele irá cumprir, não deixa dúvidas sobre isso. E a lição, então, dessa semana, sobre a aliança de Deus com Noé, traz o destaque sobre esse ponto, que Deus ele não deixa dúvidas para Noé. E Noé tem a certeza, então, de que será livrado, caso, é claro, obedecesse a Deus. Na aliança de Deus com Abraão, acompanhe comigo o que diz em Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3. Nós vamos também ver aqui uma pequena parte sobre esse momento da aliança de Deus com Abraão. Gênesis 12, verso 1 a 3 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A lição dessa semana, ela traz o destaque sobre essa aliança de Deus com Abraão, que é o seguinte: Abraão, ele recebeu de Deus uma ordem, que era o quê? Sair da terra onde ele vivia. Sai da tua terra. Foi isso que Deus disse a Abraão. E a lição, ela nos mostra que a obediência de Abraão não foi porque Deus prometeu a ele coisas boas, caso ele cumprisse ali a ordem de Deus e seguisse, portanto, aquilo que Deus estava ordenando a ele. Abraão, ele não obedece pensando nos benefícios que teria caso ele seguisse as ordens de Deus. Mas não, Abraão, ele já tinha uma fé em Deus. Ele obedeceria a Deus, mesmo se Deus não trouxesse nenhum benefício ali, digamos assim, na sua fala com ele. Perceba só o que a lição diz na lição de terça-feira. Sua obediência foi a resposta de fé ao relacionamento amoroso que Deus desejava que fosse estabelecido. Em outras palavras, Abraão já acreditava em Deus, já confiava nele, já tinha fé em suas promessas, pois, caso contrário, jamais teria deixado sua família e a terra de seus ancestrais para seguir rumo a lugares desconhecidos. Sua obediência revelou aos homens e aos anjos a sua fé. Perceba então que Abraão, ele já confiava em Deus, ele já tinha fé em Deus, ele não passa a confiar a partir do momento em que Deus faz essa aliança com ele. Ele não obedece a Deus buscando os benefícios dessa aliança. Abraão, ele já confiava, já acreditava, e a sua obediência foi a demonstração da sua fé para o mundo, para o universo. Então nós não podemos simplesmente buscar entrar, digamos assim, na aliança que Deus propõe para com a humanidade, buscando benefícios, buscando coisas boas, digamos assim. Nós precisamos confiar em Deus antes, precisamos ter fé em Deus. E é justamente essa fé, e é justamente essa confiança que nos fará obedecer a Deus, simplesmente porque confiamos nele. E Abraão, ele demonstra isso na resposta que ele traz, que ele dá a Deus e na obediência que ele demonstra para o universo. Não uma obediência esperando coisas boas em troca, mas uma obediência pelo simples fato que ele já tinha fé, já confiava em Deus. Não é à toa que Abraão é considerado aí o pai da fé. Não é à toa. E isso é algo muito importante dentro dessa aliança de Deus para com a humanidade. O porquê nós vamos obedecer a Deus? Porque lembra que um dos elementos é justamente a nossa obrigação dentro dessa aliança, que é a obediência, a única coisa que Deus requer. Agora, por que é que nós vamos obedecer? O que é que nos leva a obedecer? E Abraão, ele demonstra isso para a gente. É a fé, é a confiança. É isso que deve nos motivar a obedecer a Deus. E aqui também traz a aliança de Deus com Moisés. Vamos ler o que está lá em Êxodo, capítulo 6, verso 1. Êxodo, capítulo 6, verso 1 ao 4, diz assim:
Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã e a terra em que habitaram como peregrinos. Portanto, aqui nós vemos que Deus, ele faz uma aliança com Moisés. Deus, ele faz uma aliança com Moisés. Aliança essa que resultaria na libertação do povo hebreu do Egito. E a lição, ela traz um destaque essa semana sobre esse momento, sobre o momento dessa aliança de Moisés, de Deus com Moisés, que é justamente a ordem das coisas. Como assim? Deus, nós vamos ver que na sequência do texto bíblico, aqui depois desse texto que nós lemos, vão começar as pragas, né? Lembra das pragas do Egito, até chegar o momento que Faraó liberta o povo, e só depois, lá na frente, nós vamos ver então Deus entregando ao povo os 10 mandamentos, que representaria então aquilo que o povo deveria fazer. Lembra, né? Que dentro da aliança tem a obediência do homem. Portanto, só lá na frente o povo receberia esses 10 mandamentos, que eram justamente as leis que o povo deveria, por amor a Deus, por confiança em Deus, pela salvação recebida, deveriam obedecer. Ou seja, Deus, ele primeiro liberta o povo. Deus, ele primeiro livra o povo. Ele não entrega primeiro os mandamentos. Deus, ele não entrega primeiro os mandamentos ao povo e diz assim, agora vocês obedeçam esses mandamentos, e caso vocês obedeçam esses mandamentos, aí eu irei livrá-los do Egito. Não, Deus, ele primeiro livra. Deus, ele primeiro livra o povo do Egito e depois entrega os 10 mandamentos. Perceba que Deus, ele primeiro salva o seu povo. E é assim que ele faz também para conosco. Primeiro ele nos salva. Primeiro ele nos liberta. E em resposta a essa salvação, em resposta a essa libertação, então nós obedecemos. Nós o obedecemos porque compreendemos a salvação que recebemos. Então não adianta nós realmente querermos primeiro obedecer. Tem gente que pensa dessa maneira, né? Primeiro eu preciso consertar minha vida aqui, preciso passar a seguir as regras de Deus para depois então me entregar, realmente solicitar a salvação. Não, nunca seremos merecedores, nunca teremos méritos por nós mesmos para receber alguma coisa de Deus. Deus, ele simplesmente dá, é de graça. Deus, ele entrega a salvação para nós. Deus, ele entrega a salvação para você. E em resposta ao receber essa salvação, nós então o obedecemos. É assim que funciona. E aqui nessa libertação do povo do Egito, deixa isso muito claro. Mas como eu falei, vamos ver detalhadamente também essa libertação, né, essa aliança, na verdade, de Deus com Moisés de forma mais detalhada mais para frente. E para fechar, vamos então aqui citar também a questão da nova aliança. Está lá em Jeremias capítulo 31, verso 31 ao 33, diz assim, Jeremias 31, verso 31 ao 33, Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui a gente vê uma situação que foi posterior à libertação do povo de Israel do exílio babilônico, e há uma renovação dessa aliança. E um ponto importante para compreendermos essa nova aliança, e veja, eu estou aqui repetindo, mas é importante nós sabermos que vamos também ver de forma mais detalhada essa nova aliança. Mas um ponto fundamental
para compreendermos essa nova aliança é entender que ela não é nova no sentido de que a aliança anterior ela é velha demais, não serve. Não é nisso, não é nesse sentido. A questão é que a aliança anterior ela foi quebrada. E aqui ela é nova no sentido de ser renovada. É a renovação da aliança anterior. Ok? E isso é extremamente importante entender essa questão, porque é justamente quando as pessoas começam a passar a entender essa nova aliança como uma aliança nova, porque a anterior ela é ultrapassada, não serve mais, e aí começa os 10 mandamentos não servem mais. Os 10 mandamentos já não servem mais, porque os 10 mandamentos é a aliança antiga, não serve mais, não é nova. Não é nesse sentido. Por isso é importante nós compreendermos que essa nova aliança ela é nova porque ela é renovada, porque a anterior os seres humanos quebraram. E aqui Deus, então, ele renova a aliança. E por isso ela é nova. Mas vamos ver mais detalhadamente essa nova aliança mais para frente dentro do nosso trimestre. E para fechar, nós temos uma ilustração muito interessante, que é um momento onde uma mulher, ela estava, na época da Segunda Guerra Mundial, ela atravessaria ali da Geórgia para a Rússia, e ela, numa cabana, encontrou uma idosa ali, né, que morava numa cabana, e essa idosa, ao saber que essa mulher estava indo para a Rússia, ela pediu para que essa mulher levasse ali um saco com balas caseiras de caramelo para o seu filho. E o filho dessa idosa era Joseph Stalin. Joseph Stalin, que era conhecido mundialmente como ditador russo. Agora veja que, por mais que o seu filho fosse conhecido pelo mundo, fosse aos olhos do mundo uma das pessoas mais malvadas do mundo naquele momento, ela ainda o amava e pediu então para que essa mulher levasse aí esse saco de balas caseiras para o seu filho. E aqui nós vemos que o amor dessa idosa pelo seu filho é comparado ao amor divino pela humanidade. Não importa o quão mal sejamos aos olhos do mundo, Deus ele nos ama infinitamente. E é justamente esse tipo de amor que faz com que Deus ele nos proponha uma aliança. Deus ele propõe uma aliança para com a humanidade, propõe uma aliança para conosco, porque ele nos ama infinitamente. Não importa o quão mal sejamos para o mundo, Deus ele irá sempre nos amar. E que possamos então aproveitar esse amor infinito, essa graça, essa misericórdia de Deus e entrar nessa aliança, fazer parte dessa aliança e recebermos, é claro, os benefícios dessa aliança, porque quando entramos nessa aliança, não temos nada a perder, somente benefícios. Então, que possamos entrar nessa aliança. A gente se vê, então, no próximo estudo, começando a aprofundar esses momentos que Deus faz a aliança com os seres humanos. Que Deus te abençoe mais uma vez. A gente se vê na próxima lição. Até lá.